Se você chegou nesse vídeo, você já assistiu os dois anteriores, né? O episódio 1 e o episódio 2, e você já sabe que eu tô te ensinando como você vai ter um relacionamento, um casamento saudável, né? Aquele casamento com parceria, com amor, com leveza, sem que você se sinta exausta, sobrecarregada e que perca o interesse aí do seu parceiro, tá? Então vamos lá. Eu sou a Lu De Paoli, eu já vivi essa transformação e por isso estou aqui para ensinar para vocês e para ajudar vocês, tá bom? Então nós já sabemos que nós somos uma geração de mulheres fortes e independentes, né? Isso é um fato, nós já sabemos disso. E já aprendemos também que se a gente conseguir transitar, né, entre o posicionamento masculino e feminino, a gente pode sim ter tudo que a gente quer ter, né, na vida, a nossa independência, as nossas coisas, o nosso trabalho, e ter também um relacionamento amoroso super bacana, super feliz, tá bom? Bom, hoje então eu trouxe aqui 12 tópicos, olha só, bastante coisa, 12 tópicos para a gente poder aprofundar e entender os ajustes, né, as mudanças que a gente precisa fazer na nossa rotina do dia a dia para que a gente consiga obter e começar a viver essa transformação no nosso relacionamento, tá joia? Então vamos lá. O primeiro tópico é com relação à sabedoria, né? Eu contei para vocês que a sabedoria é uma característica do feminino, né? As mulheres são muito sábias, né? E tem um caso muito legal que é o seguinte: na natureza, né? Quando um leão e uma leoa, né, eles se encontram, mas a leoa tem filhotes de outro leão, né, então quer dizer que aquele outro leão chegou para tomar conta daquele território, né, e só que os filhotes daquela leoa são de um outro leão, do leão que perdeu esse território, né, e aí quando ele chega e vê essa leoa com os filhotes, imediatamente ele já vai para matar esses filhotes, né, porque não são filhotes dele, então ele não tem interesse em manter aqueles filhotes. E aí o que a leoa faz, gente? Na sabedoria dela, olha, a sabedoria feminina. Ela se põe na frente dos filhotes, como que diz, né? Eu vou proteger os meus filhotes, mas imediatamente ela se deita. Então ela se posiciona na frente dos filhotes, mas ela se deita na frente dele, do leão, né? Do leão. E o que ela quer dizer com isso? Olha, eu darei a minha vida para proteger os meus filhotes que estão aqui atrás de mim. Mas eu respeito você. É isso que ela faz. Olha a sabedoria, olha a sabedoria. Então ela sabe que se ela brigar com o leão, muito provavelmente ela vai morrer, mas ela brigaria sim. Se for para proteger os filhos, né, os filhotes, ela brigaria sim. Mas ela respeita aquele novo leão, ela entende que ele agora é o novo dono daquele território, então ela respeita ele. Eu tô aqui, me posiciono na frente dos meus filhotes, mas eu respeito você. E aí sabe o que acontece, gente? Esse leão dá meia volta. Entende? Dá meia volta. Ele não vê, né, por que fazer mais isso, porque ele sabe que aquela leoa respeita ele tem o respeito e admiração dela. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que um homem precisa se sentir admirado pela sua mulher? Olha que interessante, gente. Então vocês veem que na natureza, né, biologicamente, isso já funciona dessa forma. A gente só precisa aprender que nós funcionamos assim, né, e começar a agir dessa maneira. Então eu quis trazer esse caso da leoa para vocês, que eu acho muito assim ilustrativo, muito didático, para a gente entender que a gente precisa ter essa sabedoria, né, para lidar com os homens, para realmente cativar esse homem, para ter aquele homem devoto que eu falei para vocês, tá? E os próximos tópicos também vão falar disso. São todos interligados, vocês vão ver que são todos interligados, tá? Então, o primeiro tópico, sabedoria, que é feminina, ok? Vamos lá, eu anotei aqui, vou só olhando aqui porque eu quero passar todos para vocês, tá bom? O segundo tópico, olha só. Os cérebros do homem e da mulher são completamente diferentes. A gente funciona completamente diferente. Então, assim, é muito comum a gente falar assim, o homem tem a caixinha do nada, né? Ele vai para aquela caixinha e a mulher tem várias caixinhas, né? Porque realmente a gente é multitarefa, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo e os homens têm as caixinhas ali
que eles vão em determinados momentos, né? Então é muito importante a gente entender que a gente tem os cérebros diferentes. Então não adianta você querer que o seu marido e o seu parceiro se comporte da mesma forma que você, que faça as coisas da mesma forma que você, que pensa e decida da mesma forma que você. Isso não vai acontecer. E não é demérito de ninguém. Nós somos apenas diferentes. A gente já falou sobre isso, né? E por isso a gente se complementa. Então não queira que ele é como se assim, as mulheres às vezes ficam muito querendo que o homem faça coisa que ela faz, como se ele fosse outra mulher, entende? Ele não é outra mulher, ele é um homem, ele é completamente diferente, ele pensa diferente. E a gente vai trazer outros tópicos também relacionados a isso, tá? Terceiro tópico, a gente evolui quando a gente se relaciona. Isso é muito importante a gente pensar nisso, que a gente evolui quando a gente se relaciona. Ou seja, relacionamentos não são simples, não são fáceis, né? A gente precisa de dedicação, a gente precisa de tempo ali, né? A gente precisa, igual a gente está aqui estudando, né? Como se relacionar melhor, como melhorar o nosso relacionamento. São pessoas diferentes, com criações diferentes, né? Então não é simples, não é fácil, mas é possível. E é assim que a gente evolui, que a gente cresce na vida, é através dos relacionamentos, sejam eles amorosos, com os filhos, né, criando os filhos. A gente cresce e evolui assim, porque é assim que a vida vai trazendo coisas, né, outras demandas pra gente, outras questões. Então, é muito legal a gente pensar nisso, né? E ao longo do tempo, se você parar aí agora para refletir, pensa só o tanto de coisa que você já aprendeu, né? Só pelo fato de você ter casado ou pelo fato de você ter tido filhos, não é verdade? A gente não aprende e muda tanta coisa na nossa vida, a gente evolui, a gente cresce, amadurece como pessoa, não é? Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Inclusive, eu vou gravar um próximo vídeo mais para frente, justamente falando disso, da importância da gente reconhecer os valores do outro, né? Saber ali lidar e respeitar o espaço do outro para melhorar ainda mais esse relacionamento, né? É muito legal uma dinâmica que eu gosto de fazer, que é o mapa de mundo do casal. Criar essa visão do casal juntos, sabe? Os combinados do casal. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Já prometo para vocês que em breve vai chegar esse vídeo aí, que vai ser muito bacana para fortalecer essa conexão, tá? Do casal, ok? E só voltando, gente, no primeiro tópico eu falei da sabedoria, né, como característica do feminino, e no caso, a característica do masculino, a gente já falou, é a força, tá? Eu só queria reforçar. Então, por isso que a leoa sabe que se ela brigar com ele, ela vai perder. Ela já sabe disso. Por isso ela se deita na frente dele, em sinal de respeito, tá? Então, a força é do masculino, tá bom? Então tá, vamos voltar aqui. Quarto tópico. Olha só, eu escuto muito assim, Lu, mas eu só busco homens assim porque meu pai era assim, ou porque minha mãe me ensinou assim, ou tipo assim, trazendo que como se fosse culpa dos pais, ou trazendo assim, muito essa questão dos pais pro relacionamento atual, sabe? Não vou trazer exemplos aqui, que eu acho que não é o caso, cada um sabe a sua história também. Mas o que é legal a gente pensar? É um conselho que eu dou para vocês. Deixe os pais de vocês no passado. No passado. Claro que tem a influência, tem os traumas, né, lá da infância, da nossa criação. Tem vários conflitos que ficam no nosso inconsciente. E claro, a gente traz isso para a vida adulta. Gente, isso é normal, não estou falando que isso não acontece. Óbvio que isso acontece com todo mundo, né? Não é pra gente esquecer isso, passar uma borracha, não é isso. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai aprender e seguir em frente. E óbvio que a gente pode trabalhar isso de forma pontual, né? Numa sessão terapêutica, enfim, trabalhar esse conflito, essa questão que você tem lá, mas não ficar presa a isso. É isso que eu quero trazer para vocês. Não fiquem presas a isso. Não fiquem presas, sabe por quê? Porque no passado não tem nada, não tem prosperidade, não tem abundância, não tem um relacionamento maravilhoso, não tem nada lá para você. Não fique presa no passado. Olhe para frente, olhe para o futuro, siga a sua vida.
Veja o que você tem com as ferramentas que você tem e siga, vá em frente, tá bom? Vamos lá. É meio que assim, quebre o ciclo, quebre esse ciclo. Se aconteceu isso nas suas gerações passadas, quebre isso agora, acabe com esse ciclo. Faça diferente e siga adiante, tá? Vamos lá então. Tô passando rapidinho pelos tópicos, porque eu quero ser bem objetiva com vocês, até para o vídeo também não ficar longo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já deixa para mim nos comentários, tá bom? Quinto tópico. Gente, esse tópico, o quinto e o sexto, são assim, dica de ouro. Dica de ouro, hein? Ó, presta atenção. Olha só. Os homens, geralmente, eles só vão escutar o que você está falando, né? Ter um diálogo, uma conversa assim mais profunda, quando eles entram no feminino. Lembra que eu falei para vocês que a gente entra sempre, tanto homens quanto mulheres entram no masculino e feminino, né? Em alguns momentos tem que entrar mesmo. Então o homem precisa entrar no feminino para poder escutar a esposa, né? Ter aquele momento de atenção realmente para ela. E quando que isso acontece? Essa é a dica de ouro, prestem atenção. Quando que isso acontece? O homem geralmente escuta quando ele está no feminino. E quando que ele está no feminino? Depois que ele come, ou seja, quando ele está alimentado, quando ele está no momento de relaxamento ou no momento de carinho com você, e depois da relação sexual, que é um momento que geralmente ele está relaxado, né? Então são esses três momentos. Depois da alimentação, no momento lá dele de relaxamento e depois da relação sexual. E por que é importante vocês saberem disso? Porque vai ser nesses momentos que você vai conversar de fato com seu marido. Quer conversar um assunto mais profundo, né, mais importante, tomar alguma decisão ali. É nesse momento, gente. É nesse momento que o cérebro dele, a cabeça dele, que ele está pronto para te escutar. Entende? Ele está aberto para te escutar. Geralmente os homens são mais fechados mesmo, são mais objetivos, são mais práticos. A gente é que tagarela muito, que fala o tempo todo, comunica demais. Eles não são assim, tá? Então, prestem atenção nisso e não se esqueçam desses três momentos. Depois vocês vão me contar. O próximo tópico, né, é como que a gente vai dialogar. Eu sei que para ter um diálogo com alguns homens é muito difícil, porque além de já ter essa característica de ser mais rígido, mais fechado, alguns homens vão muito para isso, principalmente aqueles que são muito fortes, assim, são muito masculinos, né? Que tem que tem gente que fala assim, é mais bronco, né? E tal, que são realmente bem, bem masculinos, bem fechados mesmo. Então, alguns homens são mais difíceis de você se conectar. Então, tem esses três momentos que eu falei para vocês que é batata, não tem errada, tá? E além desses três momentos, principalmente você querendo trazer essa transformação para o seu relacionamento, vai ser importante você conversar com seu marido, com seu parceiro, né? E como que você vai fazer isso? O que é importante você saber ao conversar com seu marido, né? Nesses três momentos que eu te falei aí. Você precisa estar aberta a escutar o que ele tem para dizer sem julgar ou sem querer cobrar algo dele. Por quê? Porque assim ele vai se sentir seguro para conversar, para se abrir com você. Às vezes falar, olha, eu realmente não tenho feito isso por causa disso, disso e disso. Ele tem que se sentir seguro para conversar com você e falar o que ele está sentindo. Ele precisa desse ambiente seguro, ele precisa saber que você não vai julgar, não vai brigar com ele, não vai espirocar lá, o que é que você está me dizendo, né? Ele tem que se sentir seguro para se abrir com você, tá? E outra coisa é você fazer perguntas para ele que não tenham resposta só sim ou não. Porque ele fica obrigado a te dar uma resposta mais completa, né? Porque tem alguns homens que você pergunta uma coisa, sim, não, é muito, tá. Então você vai ter que aprender a fazer perguntas que ele não possa responder só com sim ou não, que ele tem que responder de outra forma. E isso já é uma maneira de você começar a dialogar, começar a ter uma conversa, sem ser sim ou não, né? Começar a realmente ter um diálogo, né? E a partir desse momento que vocês começarem a dialogar, né? Vocês vão fazendo os combinados do casal, né? Vão entendendo mais um ao outro. É muito importante, gente, vocês entenderem um ao outro, conhecerem os limites um do outro. Até esse vídeo que eu falei para vocês, que eu vou gravar, do mapa de mundo e tudo, vai ser muito sobre isso, como você faz isso, né?
como que vocês constroem essa visão do casal juntos. Isso é muito importante, né? E outra coisa interessante, criar também, esse é o sétimo tópico, criar momentos para o casal. Então, talvez vocês estão aí casados há muitos anos, ou não, né, não importa, mas às vezes vocês já têm filhos e tudo, a rotina é muito corrida, e vocês não têm nem tempo de parar só vocês dois para conversar, ou para tomar um vinho juntos, enfim. Então, crie momentos para o casal, né? Sei lá, deixa na casa da sogra, na casa da mãe, os filhos, uma noite para vocês poderem sair, conversarem, retomar, sabe? Relembrar como que era na época do namoro, sabe essa coisa de sair só os dois, de mãozinha dada, reviver alguns momentos, isso vai trazer muita coisa nova para vocês que talvez estejam aí passando por algumas dificuldades, né, no relacionamento, estejam mais distantes um do outro, para começar a reconectar realmente. Então, criar esses momentos para vocês terem juntos, né? Ou seja em casa, mas só vocês dois, sem filhos, sem nada atrapalhando, ou para sair para jantar, ou para reviver alguma coisa que vocês gostavam muito de fazer quando namoravam, tá? Então, muito legal fazer isso. Oitavo tópico, o saber comunicar, né? E aí eu já vou deixar a dica para vocês, que existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Rosenberg, que é maravilhoso e que ensina muito essa comunicação realmente sem julgamento, sem agressividade, né? Porque as mulheres têm essa tendência a essa comunicação mais agressiva, né? Mais controladora. Então, para a gente aprender a ter essa comunicação que é muito assim, vou falar que, nossa, ela é transformadora, porque você entende, você aprende, né? E entende que às vezes você está só comunicando de uma maneira que para o outro não está sendo legal, sabe? Que está soando como uma ordem, que está muito agressiva. E aí você comunicando de uma outra forma, você vê que o outro se abre mais, que está mais disposto a conversar. Então, assim, muito, muito bacana. E depois também vai ter um vídeo sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito. Então, eu vou trazer para vocês também, para a gente aprofundar como que funciona, né, a linguagem, né, da comunicação não violenta, tá bom? Nono tópico, que é um tópico super legal, divertido, que é uma prática, né? Que é o seguinte: de qual lado da cama você dorme? Isso diz muito sobre o seu relacionamento. Olha só. Biologicamente falando, quando a gente está deitado na cama, a mulher deveria sempre estar do lado esquerdo do homem e o homem sempre do lado direito. Então, por exemplo, eu deitada aqui na cama, meu marido tá aqui, ó, do meu lado direito. E eu tô sempre do lado esquerdo dele, do lado do coração, tá? Esse aqui é o lado da mulher, do lado do coração, tá bom? Então, já me conta aí agora, escreve pra mim, Lu do céu, eu tô dormindo do lado direito. Ou Lu do céu, eu tô dormindo do lado esquerdo, tô do lado certo, do lado do feminino mesmo. E olha que bacana, gente, muitas vezes as mulheres, né, separadas principalmente, que acabaram de passar por uma separação, relatam que imediatamente elas vão para o lado direito da cama. Olha que interessante. Por quê? Porque elas estão agora, né, sem o parceiro e vão ter que dar conta ali da casa, dos filhos sozinha, né? Não sozinha, porque às vezes, claro, mesmo com a separação, tem homens que continuam participando da vida, né, da família, dos filhos, etc., dão suporte, mas ainda assim a mulher tem que entrar muito nesse masculino nesse momento, né? Então é muito legal a gente observar isso. Vocês vão me contar aí. E a gente vai conversar sobre isso. Outra coisa, 10º tópico, olha só. Quando a gente começa a fazer essas transformações no nosso relacionamento, começa a dialogar mais, tem essa comunicação mais dócil, menos agressiva, né? Quando realmente a gente está no nosso feminino, a gente está na nossa posição, na nossa postura, sentada na nossa cadeira de esposa, o que acontece, gente? É natural, é automático. Os homens, eles começam a vir até nós para perguntar tudo. A gente vira a guru deles. Tudo que eles vão fazer, eles perguntam pra gente primeiro, o que você acha? Tô pensando em fazer isso, você acha que é uma boa? Eles vão perguntar tudo. Eu falo que a gente vira a guru deles. Por quê? Porque a mulher, no feminino, né, no feminino estável, ali no feminino funcional,
ela realmente é aquilo que eu falei para vocês, ela direciona o homem. E o homem, ele sabe que essa mulher é o caminho para o sucesso dele. Ele sabe disso. É instintivo, é biológico, ele sabe que se ele tem essa mulher no feminino lá, funcional, do lado dele, se ele conversar com ela e pedir conselho para ela, ele vai levar ela para o lugar mais maravilhoso possível, para a prosperidade, para a abundância. Então, é muito maravilhoso isso, e vocês vão ver que vai acontecer isso de forma automática, ou seja, não é para você querer mandar, né, nele, querer que ele venha até você para pedir, não, você não vai falar nada, ele simplesmente vai vir, sem você falar nada. O lance é esse, a gente não fica naquela ideia de querer controlar tudo, mas você não pediu opinião, mas não sei o que, de ficar brigando, julgando. Não faça isso. Ele vai vir até você. Se ele tomou uma decisão aí, tudo, nesse momento agora, você, né, e ele não te pediu opinião, porque, né, tá tendo essa desconexão aí nesse momento, fique calma, fique tranquila. Faça o seu trabalho, faça o dever de casa, as coisinhas que eu tô passando aqui, vai colocando em prática, que eu te garanto que vai chegar um momento que ele vai chegar até você e começar a te perguntar tudo. E aí você já sabe que você tá no caminho certo, tá? Vamos lá. 11º tópico. Olha só, nós mulheres reclamamos demais, né? Já até falei isso pra vocês. A gente reclama demais, gente. A gente reclama de tudo. A gente nunca tá satisfeita. A gente sempre quer mais, né? E os homens, já falei pra vocês que quando chegam no consultório, eles não reclamam de nada. De nada. Então a gente tem essa questão, né? Da gente sempre querer mais e tudo, querer cobrar do outro. E aí, entra num ponto que os homens, eles precisam de liberdade. E eu não tô falando que é liberdade pra ficar, né, jogando baralho ou tomando cerveja até 11 horas da noite todos os dias, ou sair pra gandaia, não é nada disso. É liberdade simplesmente para ele ter os momentos dele, igual eu falei pra vocês, que eles precisam ter o momento da caixinha do nada, depois do trabalho, descansar um pouco, fazer as coisinhas que eles gostam, ter um hobby. É liberdade nesse sentido. E a gente precisa entender que quando a gente dá essa liberdade para eles, né, nossa, eles ficam satisfeitos demais. Eles se sentem super leves, super cuidados, sabe? Então a gente tem que aprender também a confiar mais, parar de cobrar demais, porque quanto mais a gente cobra, mais a gente afasta o nosso parceiro. Eles não gostam de cobrança, gente, não gostam. Então, quanto mais a gente cobra, mais afasta. Então, se você sabe que esse homem, né, é o homem que você quer para sua vida, que você quer ficar ao lado dele, que você ama ele mesmo e você confia nele, então faça isso de verdade, faça isso de coração, confie. Pare com essa coisa de ficar cobrando, de ficar vendo celular, de mas não sei o quê, mas você não faz aquilo, você não fez aquilo outro. Não, gente, para com isso, para com isso. E aí, nesse tópico, é bom a gente pensar também o seguinte, que os homens, eles não têm bola de cristal, gente. A gente tem que parar de achar que os homens têm bola de cristal. E por isso que a gente tem tanta reclamação, porque a gente quer que eles adivinhem as coisas. Gente, eles não vão adivinhar. Primeiro, porque a gente já falou que os cérebros são completamente diferentes. Eles não vão pensar como você, mulher, pensa. Nossa, ela tá super sobrecarregada, porque ela tem um monte de coisa para fazer. Eles não vão pensar nisso. Isso aqui nem passa pela cabeça deles, porque eles não estão na sua cabeça para saber. Ninguém tem bola de cristal, gente. Ninguém tem que adivinhar nada. Então, ao invés de cobrar, ficar nessa cobrança, nessa coisa, que você não faz isso, faz aquilo, não sei o quê, simplesmente respira e aí você vai conversar com ele calmamente, no momento, num daqueles 3 momentos que eu te falei, e fala, olha, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer tal coisa, eu gostaria muito que você fizesse tal coisa nesse final de semana junto com a gente, ou só comigo. Entende? É saber direcionar. É direcionar, eles precisam de direcionamento, a gente precisa direcionar. É a gente que direciona a gente. Só que a gente quer direcionar mandando, gritando, esbravejando, né? Você não faz, não sei o quê. Não é assim, não é assim. Então a gente tem que aprender que a falar realmente o que a gente gostaria, ser bem clara, bem objetiva, porque a linguagem dos homens é assim, é uma linguagem clara, reta, objetiva.
Seja objetiva. Olha, nós vamos sair tal hora pro aniversário, tudo bem? Né? É possível a gente sair nesse horário e tal? Você consegue se programar pra gente sair junto, não sei o quê? É ser clara, objetiva e doce, ao mesmo tempo doce, sem querer mandar, tá? Isso é extremamente importante. E vamos lá, vamos para o último tópico. Muitas mulheres falam assim, eu tenho dedo podre, nossa, eu tenho dedo podre, não sei o que lá. Primeira coisa, a gente pode sim, né, tratar isso numa sessão individual. Por que você sempre atrai homens com essas características? Porque sim, isso tem um conflito relacionado, sempre tem. Agora, o que você precisa pensar agora para colocar em prática? Você tem que parar de buscar homens que estão indisponíveis para relacionar. Se você quer um relacionamento mesmo, né, um casamento, quer ter família, quer ter filhos, você precisa parar de procurar homens que não querem isso, que querem viver a vida de solteiro, que querem ter várias parceiras, né? Então você tem que perceber que você está atraindo os homens errados. Isso é o primeiro passo. Você tem que saber o que você quer para sua vida e olhar para aquele homem como ele é, né? Que acaba que a gente fica meio que com a visão distorcida da realidade. Eu sei que isso acontece, tá, gente? Justamente por essas questões, né, que a gente carrega, que são inconscientes, tá? Eu sei disso, que é totalmente inconsciente, mas a gente precisa ter atenção nisso e parar de falar isso, que a gente tem dedo podre. Porque a partir de agora, você não tem dedo podre mais não. Você vai saber exatamente encontrar o homem certo para você, um homem merecedor dessa mulher maravilhosa que você é, tá? Que merece ser cuidada, ser respeitada e ser muito amada. E o homem é capaz de fazer isso, gente. É mega capaz de fazer isso, tá bom? Ó, vou parar por aqui. Trouxe muitos recursos para vocês, muitas chaves aí, muitas dicas bacanas para vocês colocarem em prática. Então, já se inscreve, compartilha, curte aí o vídeo se você tá gostando. E vamos para a cartinha de hoje, claro, para fechar, né? A carta de hoje é uma carta muito interessante, que é essa aqui, que é a Lua. Vocês veem aqui que tem um caminho entre os dois animais, né? Que é um cão domesticado e um lobo. E o que essa carta traz pra gente aqui hoje, né? Olha que bacana. É a dualidade, né? Existem dois caminhos para seguir. Existem os momentos que eu sou esse cachorrinho domesticado e existem momentos que eu sou o lobo, né? Que eu sou selvagem, sou mais agressivo. Então a gente saber unir essas características que a gente tem, essas duas características que a gente tem e encontrar esse caminho, né? Seguir esse caminho que está aqui no meio, seguir em frente, unir isso que a gente tem, aceitar que a gente tem essas duas características, unir e ir, né? Aqui fala muito também sobre medo, insegurança, né? Com relação, né? Aqui a gente está tratando dos relacionamentos. Então, que a gente, são medos, inseguranças que a gente não consegue explicar, que as muitas vezes estão aqui, ó, no nosso inconsciente. Então, né? A gente nem sabe explicar, a gente nem sabe por que a gente tem medo, a gente nem sabe por que a gente atrai esses homens que não estão disponíveis para relacionar, né? Mas isso acontece. Então essa carta vem para mostrar pra gente que é possível sim a gente ter essas duas características juntas e trilhar um caminho maravilhoso, tá? Basta a gente deixar um pouco desse medo, dessa insegurança aí e confiar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.